Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma e se degenera. Nós vamos ler aqui, no primeiro da réplica, uma lição que o Racional Superior nos fala sobre a hierarquia racional. Cada qual degenerou-se na categoria que fez por onde merecê-la. E assim, temos em primeiro lugar os habitantes do astral superior. Em segundo lugar, os planetas. Em terceiro lugar, o Sol, formado pelas virtudes perdidas dos racionais, e daí ser o causador e gerador desta deformação. Em quarto lugar, a Lua. Em quinto lugar, as estrelas. Em sexto lugar, os habitantes do astral inferior. Em sétimo lugar, os habitantes de cima da Terra, que são duas categorias em uma só, com fórmula diferente. Um é bicho racional e o outro é bicho irracional. O conhecimento racional tem o tribunal racional para fazer o julgamento de todos que faltam com o respeito que conhecem e não obedecem ao que está nas páginas 182 e seguintes do 14º volume. Por essa desobediência e falta de respeito, passam para uma outra categoria, a de irracional. É por isso que são as duas categorias têm uma fórmula só, de bicho. O bicho racional e o bicho irracional. Então, essa hierarquia de descida, porque eram alguns tantos habitantes do mundo racional, corpos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, que vieram se transformando e se degenerando e chegaram até onde estão. Toda essa hierarquia ela vai retornar ao estado original e natural de onde viemos. Tudo e todos voltarão, porque todos são filhos de Deus. Como será essa volta, Dr. Carlos Raz? A volta ao mundo racional, mais simples, a explicação mais simples do que o mestre chamava de Mobral racional. A capa do disco do Tim Maia, que é um quadro que já tinha na cultura racional desde o tempo de Belfort Roxo. Então aparecem os corpos de energia no espaço, o céu com metade noite e metade dia. Lá em cima, a divisão do campo eletromagnético, acima do campo eletromagnético, o mundo de luz, o mundo racional, e aqui embaixo, na Terra, o animal racional. E embaixo desse desenho tinha o micróbio, o corpo de energia racional, um desenhozinho, dando causa ao micróbio racional, o micróbio racional dá causa ao animal racional, e bem na direita do quadro tem a porta racional com a luz racional levando lá para o mundo racional. Então, a energia racional, o animal racional se ligando a essa energia racional, desenvolvendo o seu raciocínio, a vidência, o aparelho e a desmaterialização do habitante, volta para o mundo racional. Então, a volta é uma hierarquia de subida, é outros degraus. Aqui está a hierarquia da deformação racional que foi lido que era exatamente aquela parte que o ser humano ainda não tinha a informação, inclusive do astral superior, porque não havia contato com o astral superior explicitamente, vamos dizer assim, havia por vias indiretas. Todo o contato histórico da humanidade com o astral superior era um contato por vias indiretas, não era diretamente, não. O alcance e a ligação com esses habitantes do mundo racional que ficaram nessa primeira hierarquia, que é a superior, são os habitantes do astral superior, perderam algumas virtudes, não perderam a consciência, não perderam a vida dos puros, limpos e perfeitos.
por isso eles são a hierarquia top, que nós não sabíamos e não tínhamos esse contato direto. E hoje ainda não o temos. Mas quem de vós, aí vem aquele texto bíblico lá do Apocalipse, que aparece então o Cordeiro, simbolicamente representado pelo racional superior da Terra. Aí ele vem e traz esse contato, e hoje o ser humano tem a possibilidade, sim, pelo desenvolvimento do raciocínio, de entrar em contato com o astral superior. Mas isso é assunto para outras considerações. O que eu gostaria de perceber e chamar a atenção também nessa hierarquia racional, que é a descida de cada um, é com relação àquela formação do ser humano, que ele lá explica que deu muito trabalho para a natureza criar todos diferentes, e não só aqui na matéria, como também no espaço, no astral. Tudo isso são formações, considerações que a gente tem que ter, e agora se abre um leque de estudo muito grande. A própria categoria dos materializados, na parte elétrica e magnética, que é a 7ª categoria da hierarquia racional, a 7º nível dessa hierarquia, essa daí é extremamente complexa e muito alta, porque nós temos os vegetais, os minerais, os irracionais e os racionais. Todos estão nessa 7ª hierarquia racional. E nós não entendemos ainda muito bem a 6ª hierarquia, que é o campo espiritual. Ficamos alguns milhares de anos em contato com eles e não entendemos. Imagine entender o que é a categoria da vida da Lua, que nós vamos ver aqui. Mas espera aí, a Lua não é... A Lua, o corpo da Lua é esse, mas racionalmente a energia da Lua não é essa que nós vemos. É a outra consideração, que é a construção do relógio cósmico. Aí é que tem a se considerar a vida da Lua e o corpo material da Lua, que o pessoal diz que foi lá, não foi, não estamos entrando nesse mérito também não. E agora, aquela lei natural da natureza é tudo que se transforma, degenera, deforma e vai descendo de classe. E houve a necessidade de criar todas essas classes de vida, em todas essas categorias, para poder haver a acomodação e a planta, que é a planta do retorno. Então, os que mais desceram são exatamente a humanidade que aqui está materializada. Esses são os habitantes do mundo racional que mais desceram, e já conhecer isso aqui já é muita coisa. E agora nós temos como voltar, então nós temos a hierarquia de subida. Mas o que retorna? O corpo de energia, como lembrou bem o Dr. Carlos, naquele disco do Tim Maia, que está lá o resumo da coisa bem simples. A causa do micróbio, porque não há efeito sem causa, né? Para existir o micróbio de vida racional tem que haver um corpo de energia racional. Causa e efeito. Então, é uma categoria da causa e do efeito. No astral superior, você não tem não é essa forma de entendimento. Causa e efeito é tratado em outro nível. Mas aqui, para nós, é isso. Então, para existir este corpo de matéria, tem que haver um corpo de energia. E esse corpo de energia está no espaço. Vamos dizer assim, a priori. É a ilustração da capa do disco, o famoso disco do nosso amigo Tim Maia, que muito divulgou, e estamos aqui, nós também divulgando, mas cada um da sua forma, para que toda a humanidade perceba. Agora tem uma hierarquia de subida. E as classes de subida são exatamente pelo desenvolvimento do raciocínio, pela desmaterialização da energia que materializou e formou esse corpo de energia que dá causa ao micróbio, para desmaterializar a energia que está nesse corpo de energia. Veja bem, desmaterializar dali, mas não é o que está na glândula pineal. O que está materializado na glândula pineal é a mecânica da máquina do raciocínio. O que materializa no coração do ser humano são as mecânicas e não as energias. Claro que mecânicas são energias também, por isso são os fluidos. Só para um resumo rápido para a gente entender. O que materializa aqui, para a formação deste corpo de matéria, são as mecânicas formadas pelas máquinas de energia que estão no espaço. Que nós temos aí, por exemplo, a umidade, o vento, isso tudo formou a máquina para alimentar e formar a máquina de matéria eletromagnética, os órgãos, os tecidos, etc, etc. Então, tudo isso tem máquinas mecânicas e energias. E o corpo de energia é uma máquina de energia
que vai formar fluidos, que didaticamente o racional superior começa a nos dizer, exatamente, é interessante, eu acho que está na hora da gente perceber um pouquinho isso, que são fluidos. Os fluidos são as mecânicas das energias. Por isso ele trata como fluidos e não como energias. Então, o vivente é um fluido de vida eterna. É já uma mecânica. Já tem uma mecânica de uma máquina de energia. As energias formam máquinas, as máquinas produzem mecânicas e as mecânicas produzem novas energias, que são a parte fluídica. Então, aonde entram os fluidos na composição dos corpos de matéria. Então, isso é uma interessante a gente ressaltar bem isso, e que esta energia materializada é que vai, então, agora entrar na hierarquia de subida, porque é ela que volta, e não o feito do fluido. Por isso que no primeiro da obra ele começa a falar sobre fluidos, e depois é que ele vem a falar sobre energias, no caso. Exatamente, lá pelo 19º, 20º, é que ele usa a expressão corpo de energia racional, que já é o curso superior, e aí ele começa nos alfabetizando exatamente em energia. Mas primeiro ele tem que mostrar quais são os fluidos, a umidade, a eletricidade, o magnetismo, tudo isso são efeitos mecânicos. A morte do corpo de matéria, que é o nada, vamos dizer assim, a morte e o nascimento, é a materialização das mecânicas e não das energias. Por isso é que são fluidos. Mas a energia que está materializada é em outro nível. Ela está materializada na máquina que está no espaço. E esta energia, desmaterializando, então ela passa a subir as hierarquias. Aí, o aparelho que vai se formar aqui na Terra, ou aonde estiver, que já é o paraíso racional, entendam bem, vai haver uma nova formação da humanidade. Estes aparelhos já estarão numa classe superior de vida, porque já estarão com esta energia desmaterializada. E vocês vão dizer assim, mas depois que desmaterializa, não volta para o mundo racional? Estudem um pouquinho e vejam a seguinte frase: depois que desmaterializa, está pronta para voltar. Pronta para voltar não significa dizer que volta, porque esta volta desta energia depende de toda esta hierarquia de retorno. Não é assim, eu vou me embora agora, chutou o balde, porque deixou tudo para trás, em absoluto. Tem um texto do livro, acho que 19, do Histórico, que o Racional Superior diz assim: para desenvolver o raciocínio é necessário tempo, preparo e amadurecimento. E há um outro livro que ele fala do desenvolvimento do raciocínio do aparelho e o desenvolvimento do raciocínio da parte de cima, que é a energia que materializou na máquina do raciocínio. Então, ele diz assim, depois que desenvolveu o raciocínio, entra aí, então, o desenvolvimento do raciocínio. Mais ou menos uma frase, eu não decorei a referência, me desculpem, mas se for o caso, a gente coloca lá na parte descritiva do nosso vídeo. Então, é importante as pessoas compreenderem que, ao desmaterializar esta energia que está num corpo de energia no espaço, que dá causa ao micróbio para a formação do corpo humano, esta energia vai ascender em classes superiores de vida, de aparelho legítimo para a classe de racional, da classe de racional vai para a classe de grau de supremacia racional e depois, então, habitante do mundo racional. No 8º do Histórico de Perguntas e Respostas, ele fala da hierarquia de subida que você terminou aí. Começa como bicho racional, animal racional, ser humano. Depois aparelho racional em desenvolvimento e aí completa-se. Aparelhos em recuperação e aparelhos legítimos, porque para haver os aparelhos legítimos vai ter que os aparelhos se recuperarem, os dois, macho e fêmea, ligados na energia racional para produzir então o aparelho legítimo ligado na energia racional. E aí, eu acho que tá bom por hoje, né, doutor Carlos? Mas que o texto inicial lido aqui, nesse programa, nesse vídeo, ele fala em segundo lugar, planeta, terceiro sol, quarto lua, quinto estrelas. Esse é o campo de astrologia, que ficou como uma coberta do mundo material, o teto do mundo material. E a gente aqui embaixo no buracão, e estamos custando a sair desse buracão. Então, obediência, paciência e
persistência na cultura racional para desenvolver o raciocínio e voltar para o mundo racional. Então, não perca tempo, leia o livro Universo e Desencanto, Cultura Racional, porque estamos no terceiro milênio e o terceiro milênio é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então, não perca tempo. Se você gostou, dê um like, inscreva-se no nosso canal e salve!